Começando aqui mais um podcast da Gramado Summit, o Pod da Alê. E vocês devem estar se perguntando onde está a Alê, quem é esse cara. Eu sou o Rodrigo Selbach, o curador do Palco Geek aqui da Gramado Summit. E o que a gente está fazendo aqui é uma invasão geek. A gente tomou conta do podcast da Gramado Summit para falar sobre uma coisa que a gente gosta muito, que é séries e esportes eletrônicos. Hoje eu tô aqui com o time que fez um original Globoplay falando sobre esportes eletrônicos. Eu tinha uma pauta aqui que eu tinha que ler, eu tinha que apresentar eles todos. Eu não vou fazer isso, gente. Eu vou pedir que eles se apresentem. Eu vou começar aqui pela Fernanda. Tudo bem, Nanda? Tudo bem. Conta pra galera quem é a Nanda. Eu sou atriz, eu faço parte da série Dragon. Eu faço a Ana Paula, que é uma das protagonistas, junto com o Cauã, que faz o Dragon. Somos dois irmãos. A Ana Paula é uma visionária, empresária que entende que esportes é um mercado lucrativo e ela sabe que o irmão joga bem, então ela começa a alimentar essa ideia e fazer o seu próprio negócio, se aproveitando desse talento. Cauã. Eu sou o Dragon. Brincadeira. Não, gente, prazer. Muito feliz de estar aqui, obrigado. Eu sou o Cauã. Também sou ator, participei da série, eu faço o Daniel, ou o Dragon, né? A gente sempre fica nessa dúvida de como apresentar. E é isso, bora conversar um pouquinho sobre essa série tão legal. Boa demais. Ti. Eu sou o Thiago Rezende, sou roteirista, diretor, no caso, criador e um dos roteiristas e um dos diretores da série Dragon. Bom demais. Vou começar com o Cauã, que tá aqui do meu lado. Cauã, quantas vezes você já ouviu "Eu conheço alguém igual o Dragon"? Olha, algumas vezes, assim. Cara, o Dragon é uma figura muito... acho que muito icônica, né? Assim, o jeito dele, como ele se porta e tal. E acho que é uma figura que a gente acaba se deparando muito na vida, né? Assim, em vários âmbitos. Mas já ouvi e, inclusive, assim... quando eu fui construir esse personagem, me inspirei em várias figuras. Pra realmente trazer esse lado competitivo dele, esse lado que não tem medo de nada, que acho que é o que mais chama atenção nele. Falei isso, quando eu fiz o alinhamento do convite com o Cauã, eu falei pro Cauã, né? O Dragon, basicamente, ele é o meu irmão. E aí, quando a gente tava pesquisando... O Dragon é meu irmão. Quando eu tava pesquisando pra montar o painel que a gente vai ter depois... Eu assisti um podcast que você tava e o cara que tava te entrevistando, ele disse assim, mano, eu conheço um Dragon. O Dragon é um cara que um monte de gente conhece pelo menos um Dragon, né? Nanda, a tua personagem na série, ela não é muito diferente do que uma galera que tem aqui na Gramado Summit. É uma galera que é empreendedora, que é visionária, que muitas vezes começa a empreender por causa de uma necessidade, sabe? Basicamente tem muita dessa galera que vem aqui para Gramado Summit, né? Esse espírito empreendedor. Como é que foi para ti a tua pesquisa de fazer ela, de interpretar esse personagem? A minha família são de microempresários, então acho que eu sempre tive exemplo em casa, exemplos de amigos. E acho que o Brasil, de um modo geral, né? A gente se vira com o que a gente tem, conforme a necessidade surge. Então acho que ela é um retrato um pouco desse povo batalhador e ambicioso e visionário, inovador. Então acho que eu me inspirei na minha família, com certeza. Legal, cara. Bonito demais isso. Tiagão, vamos lá. A gente teve essa conversa antes. As conversas antes, elas dariam um podcast sozinho, só as conversas particulares, tá, gente? Vamos lá. Quando a gente fala de produção audiovisual de Brasil, a gente tem poucos conteúdos falando sobre esportes eletrônicos. Se a gente pegar até a produção internacional, a gente não tem ainda muitos conteúdos. Apesar de esportes ser um mercado milionário, games ser um mercado multimilionário, enquanto produção audiovisual tem pouco. Apesar dos games, a gente falando só de público Brasil, tá? O game, ele faz parte do Brasil desde ali de 1983, 1986. Como é que é esse desafio de trazer um tema tão importante globalmente, mas que é pouquíssimo explorado no audiovisual? Cara, pra mim foi mais oportunidade. Não ficou bom. Mas deu bem. Mas assim,
com certeza é desafiador e tem vários desafios até técnicos, assim, que a gente se pegava muito. Nossa, tipo, a gente vai estar fazendo uma série em que os personagens vão estar interagindo com outra tela dentro da tela o tempo inteiro, porque eles vão estar jogando. Como deixar isso interessante, como deixar isso divertido. Tudo isso sempre foi desafiador. Mas, na essência, fazer uma série de esportes era mais uma oportunidade legal do que... Porque é um universo que é muito rico e, ao mesmo tempo, era muito natural pra mim falar sobre esse universo e retratar ele. Porque não é como se eu estivesse pesquisando uma coisa alienígena pra mim, pesquisando uma coisa que não... Que, sabe, sei lá, se eu fosse fazer uma série médica, ia ser muito mais difícil. Né? Ali eu tava meio que falando do meu mundo, assim, sempre joguei, sempre fui interessado no universo em torno de games e na cultura gamer e comprava revista de videogame quando era adolescente, gostava de... Detonados. Eu gostava, cara, eu era mais dos reviews mesmo, eu gostava muito de saber o que tava saindo, o que o pessoal tava achando, então pra mim veio meio que ao natural, assim, e também acho que é um prato cheio pra comédia esse universo, tem muita coisa que, estando de dentro, tinha um lugar de fala pra zoar e admirar ao mesmo tempo, então acho que isso dá uma tranquilidade. E, enfim, foi muito divertido poder mergulhar nesse universo. Ter uma desculpa pra mergulhar mais ainda. Tipo, consumir, assistir torneios, entender como funciona a dinâmica de times de esportes, torneios. Então, isso tudo foi muito divertido de fazer, assim. Não? Eu defino mais como uma alegria do que como um desafio. Legal demais. Quero continuar ainda contigo. Como é que foi pra ti o processo, tá? De criar uma série não óbvia e levar para um veículo que tradicionalmente tem temas mais ligados a coisas mais cotidianas, que conversam mais com as pessoas. O eSport tradicionalmente não conversa amplamente com as pessoas. Como é que é o processo de chegar numa empresa, e eu tenho certeza assim, que teve um caminho de chegar numa empresa e dizer assim, qual é o pitch para chegar lá? Cara, sempre teve um coração numa comédia de família. Numa comédia sobre uma família que está passando por uma situação de aperto financeiro e encontra nos esportes uma solução um pouco excêntrica, assim. Então acho que esse lado é o lado que conectava. E daí, por parte da plataforma, que sempre foi muito aberta com as ideias pro Dragon, pros personagens, pra construção da história, foi muito legal fazer com eles, mas existiu sempre uma preocupação que era mútua, que eu concordava 100%, que era em chegar numa série que fosse legal para ambos os públicos, assim, uma série que, para quem joga, para quem consome já esse universo, se sentisse representado e entendesse uma realidade ali, visse que vem num lugar sincero e com um retrato dentro de uma verossimilhança, assim, retratasse coisas que realmente acontecem nesse universo dos esportes, mas que também fosse uma série que, para alguém que não tá nesse universo, que não sabe, talvez que não sabe nem que existe o universo de esportes eletrônicos competitivos, pudesse pegar, entrar e se divertir também, e ir aprendendo ali. E acho que muito por isso a Ana Paula, essa personagem que realmente no primeiro episódio ela não tá ligada, ela representa, faz essa conexão com o público que... Como assim ser pago pra jogar? Como assim um time profissional diz o que tá acontecendo? E então toda a série partir do ponto de vista dela, acho que parte dessa busca de fazer essa conexão com esse público. E acho que isso era uma coisa que era um interesse mútuo, tanto meu e dos outros roteiristas, quanto da plataforma. Cauã, Nanda, os personagens de vocês, eles têm essa coisa que eles despertam muito um emocional nas pessoas. O Cauã, ele é um personagem que tem uma hora que a gente odeia, né? E uma hora... O Dragon, é um personagem que tem uma coisa que a gente odeia e uma hora que a gente ama. A gente ama odiar. A gente ama odiar. E era pensado assim desde assim, da primeira ideia. Tive esse personagem aqui. Cara, vai ter momentos que vão querer dar um soco nele, mas no fundo a gente gosta dele. E a Ana Paula, ela também tem uma dualidade de sentimentos ali. Que uma hora a gente tá morrendo de pena dela. E aí, quando a gente começa a vibrar com as conquistas da Ana Paula, a gente volta a sentir pena dela muito rápido. Essa é a grande verdade. Assim, a gente vai... Pena, alegria, pena, alegria. Ah, caraca. Como é que foi... Vou começar contigo, né? Como é que foi receber
o convite para esse papel e entender que ia ter essa nuvem de sentimentos com essa personagem? Não foi um convite, a gente fez teste. Ah! A gente conquistou ali na unha. Muitos candidatos para ambos os papéis. Para todos na série, inclusive. E desde a primeira cena que eu li dela, e aí depois eu fui recebendo, passei pra segunda fase, aí recebi outras cenas. Desde que eu li, eu me identifiquei muito com ela por ser essa pessoa ansiosa e desses 20 e poucos anos, do que fazer da vida, e esse mundo maluco, como é que tá. Então foi um presente ter sido aprovada no papel. Ana Paula é um presente, eu me identifico muito com ela. Acho que muita gente que assiste se identifica ela nessa batalha, nessa luta, nesse sobe e desce da vida, nesses erros e acertos, mais erros do que acertos. E acho que a gente vai se identificando ainda mais com os personagens quando a gente vê que eles são errantes, né? Uhum. Pessoas comuns como a gente. Então foi um presente poder dar um pouco de mim, dessa Fernanda ansiosa, dessa Fernanda que corre atrás, que é correria, pra Ana Paula. Então foi incrível. Desculpa, fala. Não, tem uma coisa da personagem da Ana Paula que veio muito no teste da Nanda, assim, desde o início, desde a primeira vez que eu vi um teste dela, que eu achava uma personagem muito difícil, assim, pelo texto dela, por quem ela é. E ela tinha uma necessidade de, muito rapidamente, dentro de cenas, assim, às vezes dentro de momentos, transitar entre justamente assim, uma pessoa muito segura e uma pessoa muito vulnerável. Tipo, e a comédia da personagem vem muito disso, assim. De, tipo, tá ali, daqui a pouco bancando uma coisa contra os pais, contra um rival, contra alguma coisa, e daqui a pouco bate num lugar, assim, de uma demanda, coisa mais prática, de uma demanda financeira, de uma demanda emocional, e ela já se fragiliza muito, assim, muito rápido, e o humor da personagem vem muito disso, e é difícil, assim. É muito difícil. E a Nanda encontrou isso, acho que muito rápido, assim, foi, tipo, a primeira cena de teste, assim, já tava ali, tipo, sacou? E não é fácil. A Nanda tem mais uma outra coisa emocional, que é, a gente, na pesquisa, a gente pesquisou muito no Twitter o que a galera tava falando da série, tá? Uhum. Tinha muito chip em cima da Nanda. E aí o mais legal que eu vi era... Cara, é muito maluco eu tá shippando a Ana Paula com o Guizeira. Esse é muito bom, esse é muito doido, porque a gente não esperava. Isso é uma coisa que eu acho que não tava muito no roteiro. Não sei se vocês tinham visto dessa forma. A gente dá aquela brincada no episódio 4, mas é uma coisa mais que surge como um mal entendido, e o Guizeira meio que ali mostra uma vulnerabilidade do Guizeira que não tinha aparecido até então. Ele inseguro, querendo conquistar ela. Mas realmente acho que essa questão dos chips tem muito a ver com escalar um elenco tão bonito, né? Obrigada. Todos. Mas eu não esperava esse chip, porque pra mim, tanto quanto a Ana Paula, eu tava assim, que garoto chato, esse Guizeiro inssuportável. Só que isso de fora, você assistindo, você entende. Você fala assim, tá, quando se odeia tanto é porque tem uma tensão ali, sexual, entre os dois. Então foi muito engraçado, foi muito divertido a gente ver os chips da Ana Paula com o Guizeira, do Guizeira com o personagem com o Rafa. Tinha um chip do Guizeira com o Rafa. Mas ali é um bromance, né? Ali rola um bromance. Não, e traz muito também, assim, acho que o Thiago trouxe muito também, a partir Thiago Prade. O Prade. É bom trazer isso, né? Tem muito Thiago Prade é o ator que faz o Guizeira. E ele também trouxe muito isso, assim, a gente vendo de fora, o Thiago, cara, fez de maneira genial, assim, o personagem. E ele também traz essa coisa da gente odiar e amar o personagem de outra maneira, assim, acho que muito diferente do Dragon, né? Mas, cara, assim, eu sou a favor de todos os chips da série. Cauã, bom, mas na verdade, audiovisual, a história, seja em qualquer mídia, esse é a grande sacada da história, né? A gente tem que despertar um sentimento na pessoa, porque eu acho que é nesse despertar o sentimento que a gente conquista, que a gente faz com que as pessoas se coloquem no lugar. E que a gente não tem mais domínio, né? A gente jogou pro mundo e aí o que vem disso, o que veio foi muito surpreendente. O que a pessoa vai sentir depende muito das pessoas, né? E o Dragon, ele teve esses momentos de despertar o ódio das pessoas, até despertar o ódio em função do carinho pela Ana Paula, né? Como é que é interpretar o personagem que você sabe que ele vai ser odiado em alguns momentos e amado em outros momentos? Acho que tem um momento pra mim que ele é incrível desse relacionamento amor e ódio, Ana Paula e Dragon, que é a hora do jogo, que a Ana Paula faz a aposta.
E aí eles perdem, e aí a Paula vira pro Dragon, e o Dragon vira pra ela, e você tá num momento que você meio tá na dúvida, eu amo ou eu odeio, e aí o Dragon olha pra gente assim, deixa comigo. Cara, dá um sentimento em quem tá assistindo, e eu sou o público, tá? Caraca, vai, Dragon, eu tô contigo agora, meu irmão, eu te odeio, mas eu tô torcendo por ti. Cara, é muito doido, né? Porque o Dragon, assim, ele é... Em muitos momentos, ele é a única esperança do time, né? Assim, é uma coisa que... E da família. E da família também. Então, assim, você não tem outra opção a não ser ter que ter ele, assim. É quase um mal necessário. Mas eu nunca quis trazer essa coisa de deixar ele uma pessoa petulante, sabe? Assim, acho que, pra mim, desde o começo, desde as primeiras cenas, sempre foi uma confiança tão grande, mas tão grande, que ela é muito difícil de ser compreendida, sabe? É incômodo, né? Ver alguém tão confiante. É tão confiante, assim. Acho que, aí agora falando como Cauã, pessoa, eu me colocar nesse lugar também trouxe muito pra mim na minha vida. Porque muitas vezes é isso, você vai interpretar aquela cena, você vai participar e você tá meio assim, você não sabe se você tá confiante com o texto, você não sabe se você tá confiante com aquele momento, mas naquela hora que você vai, que dá o ação, o Dragon não tem isso, não tem... Ele não... Em nenhum momento ele vai e duvida dele mesmo. Quer dizer, mais ou menos, mas enfim... Mas a gente como ator, eu acho que a gente pega um pouco essa coisa do Dragon, que eu acho que ele, no fundo, é uma pessoa insegura, mas ele veste uma máscara de segurança. E eu acho que a gente acaba fazendo isso na vida, pra fazer teste, pra estar ali no ação, fazendo mesmo, sim. Gravando. Acho que a gente tem que vestir e falar assim, é isso. Cara, eu acho... Eu acredito, ou eu finjo que acredito, ou eu faço você acreditar. É que, eu acho que o Daniel, ele tem uma coisa que ele tem os valores, as coisas que importam pra ele são muito claras pra ele. Eu acho que isso a maioria das pessoas, até não nível, enfim, ele é um personagem escrito, né? Mas pras pessoas comuns como nós, às vezes não é tanto. Então pra ele, tipo, cara, é assim, esse jogo é o que importa pra mim, eu sou bom nesse jogo, eu sou melhor do que vocês. Isso não é muito subjetivo, não tem muita discussão, então eu não vou perder tempo pensando nisso. Não, e assim, tem então se eu entrar no jogo eu vou ganhar, porque eu sou melhor nesse jogo, e ponto. E se eu tô num universo que é isso que importa, eu sou melhor, e não tem muito, assim, abre um espaço que tira um pouco dessas subjetividades de tipo, o que será que importa aqui? Como será que eu devia estar me importando? Sim. Não, aqui eu sei o que é. E ele se apega nisso. E esse mundo dos esportes tem muito disso, né? Porque se você não acreditar em você, cara, não vai dar certo. Você não chega e vira campeão se você não tem um pouco de loucura dentro de você, sabe? Essa loucura eu acho que é esse foco 100% nos objetivos dele e tal. Mas é isso, assim. E acho que o mais interessante pra mim de toda essa questão do personagem é a gente entender em que momento a gente tá falando de Dragon e em que momento a gente tá falando de Daniel. É quase uma coisa meio Batman e Bruce Wayne. Porque isso pra mim, desde o começo, como um grande fã de super-heróis, quadrinhos e tudo mais, porque pra mim, como personagem, eu acho que é o Batman que veste a fantasia de Bruce Wayne. E pra mim, o Dragon traz muito isso, assim, é o Dragon que veste a fantasia de Daniel muitas vezes. Ah, boa. Acabou o podcast, gente. Era isso. Eu queria conversar um pouquinho com vocês agora sobre feedback, sobre o retorno do público. Quando a gente chega num público tradicional, a série é legal, eles assistem a história, eles vão no enredo da história. Quando a gente fala de um público mais que chega na série por gostar de videogame, gostar de esportes, o público gamer, gente, e aí eu me identifico muito, é um público com umas questões, aí a gente ama ou odeia muito. Então sai o jogo, às vezes o jogo tá muito ruim, mas a gente ama aquela franquia do jogo, a gente ama o jogo. Não deixa ninguém falar mal do jogo. Sabe? Clubismo. Um super clubismo em função disso. E aí tem duas coisas que pra mim elas são muito marcantes desses feedbacks que eu li fazendo a pesquisa, que o primeiro era assim, estou assistindo Dragon, esqueceram o menino na escola, parei de assistir. Acho que esse pra mim é tipo muito quando eu li fiquei muito marcante. Essa pessoa tem uma história com isso, né? Mas tinha um outro que eu li que era descobrir a série Dragon. Essa série conversa comigo,
e fala com o meu mundinho. Nunca fui tão representada. Como é que é lidar com o feedback? Porque aqui a gente também tem duas questões diferentes. O que interpretou e que deu a vida ao personagem e quem imaginou e criou e sonhou com aquilo. Como é que é lidar com o feedback? Cara, é uma parte, assim, a gente não quer... Enfim, não é... É o principal, assim, é saber que as pessoas estão vendo, saber que as pessoas estão gostando. Acho que, como tem tudo aquilo que eu falei de partir de um lugar muito sincero, de admirar esse universo, de querer retratar de uma maneira que faça sentido para quem tá dentro desse universo, eu acho que esse retorno, as pessoas que são desse universo gostarem é muito gratificante, assim, é tipo... A série, do ponto de vista de quem faz, encontrar o seu público de verdade, aquele público que gosta mesmo, é muito mais gratificante do que números. Tipo, as pessoas que viram e nem lembram, e assistiram e acharam legal, mas ver, tipo, ter contato com quem se envolveu com os personagens, sentiu que representou o seu mundinho... Porque é isso, o meu ponto de vista, fazendo em todas as etapas, eu sempre me coloco no lugar do público, assim. Tipo, então eu tento, óbvio, se eu tô fazendo alguma coisa que tem uma pretensão de chegar em mais público, de ser mais popular, eu vou tentar me colocar dentro de um público grande, vou tentar me colocar no lugar das coisas mais populares que eu gosto também, porque eu gosto de muita coisa popular. Então... Eu tô tentando eu gostar. Se eu conseguir fazer eu gostar e mais gente gostar, é o melhor cenário possível. E você conseguiu. Agora eu falando assim como Fernanda e barra Ana Paula, porque eu me identifico muito com ela nisso, eu não sabia nada de esportes. Eu não tinha noção. Eu tinha até um certo, tipo assim, a coisa de virgão, de nerdola, que ela brinca, ela faz essas piadas. Eu tinha um pouquinho isso em mim. E aí, depois que eu comecei a entrar nesse mundo e conhecendo, tipo, pra estudar, pra fazer a personagem, eu fui vendo o quanto isso é rico, amplo, e quanto isso muda vidas, e como isso é importante pra pessoas, tanto pessoal, quanto pra economia, sabe? Como o quanto isso é gigantesco e maravilhoso. E interessante, e inteligente. E então, como Ana Paula, eu fui descobrindo aos pouquinhos essa importância. E aí, falando como público, tipo, que eu seria o público que não é do esportes assistindo, que eu assisti como público, eu assisti curtindo, amando a série, rindo, porque tinham piadas que eu tinha esquecido até e coisas. Tipo, minha família, meus amigos também, que são de outros meios que não são do esportes, todo mundo ficou encantado, apaixonado, porque é isso, é uma história de família, de amigo, de união, de time. Então todo mundo se identificou muito. Isso pra mim acho que foi o mais surpreendente, ver a resposta tanto do Twitter, das pessoas adorando, que não tinham nada a ver com esse universo do esportes, quanto minha família que ficava falando pra mim, adoraria ver você fazendo uma coisa comercial, uma coisa assim pra galera, que todo mundo gosta, todo mundo vê com paixão. Porque eu sabia fazer umas coisas meio cabeçudas, meio cinema, assim, meio... E eu tinha muita vontade de fazer, então foi... Falando agora, é isso que eu tava falando, retomando o ponto que eu comecei, como público, eu, Fernanda, e vendo minha família, os meus amigos e outras pessoas que são de outros universos comprando a ideia do Dragon, foi muito gratificante, foi muito surpreendente, foi muito legal. Desbloqueou uma pesquisa aqui que eu estava guardada na minha cabeça, que era um comentário da pessoa dizendo assim, não sei nada de esportes, comecei a assistir porque apareceu na Globoplay e eu tô amando. Sim. Né? Eu acho que tem muito disso, né? Porque conversa com as pessoas. Cara, né? isso é o principal, assim. Dois pontos, assim, que pra mim são muito marcantes. Primeiro, acho que antes da gente começar a gravar, quando, tipo, vazaram, não sei... Mas a gente, tipo, antes da gravação, a gente foi ler no Twitter, assim, na época ainda era Twitter. E pra mim um comentário que definiu muito onde acho que a gente ia chegar e onde a gente queria chegar, de uma certa maneira, é que a gente tava fazendo a malhação high-tech, sabe? Então, tipo assim, era a gente conversar com o público jovem, conversar de um assunto que realmente faz parte desse universo. E falar de um jeito que... Cara, nós, pessoas jovens, falando para as pessoas jovens, isso para mim é muito legal. E para mim, acho que uma das coisas mais legais foi porque eu consegui, tipo, reunir os meus amigos, a minha galera que jogava Overwatch comigo, e a gente assistiu junto e de alguma maneira a gente estava representado ali na tela, sabe? Então eu me senti, sabe, meio
apresentando uma coisa pros meus amigos, falando, ó, isso aqui é pra vocês também. E, pô, pra mim, acho que isso foi o mais gratificante de tudo, dessa recepção do público mesmo. Legal. Você já adiantou a minha próxima pergunta, que... Não, ótimo, é isso aí mesmo. Estamos em sintonia. Não, perfeito. Que é, o que vocês jogaram antes, ou que não jogaram, pra entrar nesse mundo, pra interpretar, preparação pra série. Você jogou? Overwatch? Uno, jogou Uno. Double. O Cauã, ele o podcast ia ser demais se a gente fizesse um double no final aqui de eu gravação. trouxe, tá no hotel, eu trouxe. Trouxe, Ai, meu Deus. O A gente jogava Cauã, muitas gravações, foi ele que botou na o nossa Cauã vida. muito fofo, ele levava esse jogo pra gente e a gente ficava jogando entre as cenas, que dava esse espírito competitivo. Não, e era essa uma coisa coisa de louca. grupo, de diversão, de descontração. Então ele trazia sempre o double, que a gente jogava quase todos os dias. E quando acabou a série, ele deu de presente um double pra cada pessoa. Ah, tinha que fazer um tenho- double eu de tenho Dragon, até hoje, né? eu jogo. Pô, ia ser legal Eu trouxe, demais. inclusive. Podemos jogar depois, Ia hein? ser um final de podcast louco, hein? A Gabi entrar aqui e ia me tirar daqui. O que jogaram e não jogaram? Cara, ou eu não, acho que- jogaram ou não jogaram? Eu acho que eu só passei, assim, porque em um dos testes eu virei e falei, pô, eu jogo Overwatch, assim. E aí eu acho que foi por isso que eu passei. Terminou o teste dele perguntando qual personagem tu joga. Na época era Reinhardt, né? Não Nem foi só tanque por isso. sempre. Não foi só por isso. Não posso dizer que não contou, mas não foi só por isso. Mas acho que esse, assim, pra mim, principalmente, principalmente na época que a gente, antes de gravar, eu tava viciado, assim, Overwatch. E aí durante as gravações a gente jogou mesmo Overwatch em alguns momentos, a gente jogou... Teve Valorant. Valorant galera, também, assim, cara, de- que foi pra mim, Eu da joguei, preparação. eu morri em 1 segundo. Não, a gente levou, bom. tipo, a gente foi... Eu acho que eu fui 2 vezes, inclusive, em Lan House, eu acho que a gente foi com a equipe uma vez, agora faz tempo, eu não lembro exatamente, mas a gente foi com a equipe e depois a gente foi com o elenco. Ô, Tino, tem Então, a mas foi história 2 vezes. do Jorge jogando Joguei CS? joguei Cara, CS isso com o Jorge maravilhoso, Furtado, isso é sim. maravilhoso. Roteirista renomadíssimo. Pra sacar, Claro. pra quando a gente tava no início ainda no processo de roteiro, ele queria entender mais, tava super curioso, super interessado no universo de esportes e queria dar uma jogada, porque ele joga também, ele tem umas histórias jogando, virando madrugada jogando Civilization, coisa assim. Jorge é gamer também. Nunca imagina quem joga videogame. Pô, E Imagina. daí, Um senhor. e daí ele tava curioso, a gente chegou a logar num CS ali pra Cara, sacar isso- como isso era eu a queria ter- funcionalidade. Isso eu queria ter visto, assim, isso... Mas Mas- isso foi... E... E a Nanda, que era a pessoa ali que não entendia do jogo, Aham. teve alguma preparação de jogo pra estar no personagem ou tu preferiu realmente não saber do jogo? Eu perguntei isso pro Thiago no início. Eu falei assim, eu assisto umas lives, tem alguns streamers que você quer que eu veja, pessoas que eu quero que eu, sei lá, estudar algumas pessoas. Aí ele, não, quanto menos você souber, melhor, Melhor, porque mais engraçado. é exatamente isso, você acrescenta. A construção da personagem essa, é a minha vivência, que é nenhuma com esportes. Bom demais. Cara, isso Tem um detalhe engraçado Legal. pra mim, que eu adolescente, eu fui muito do universo dos card games. Uhum. E coisa que eu ainda jogo, assim, ainda tenho esse vício, volta e meia tem uma recaída nele. Mas, enfim, ali no universo das competições de card games eu via coisas engraçadas, personalidades curiosas e esse universo me parecia muito, esse sim, muito nichado pra tentar criar um universo, pra fazer uma série. E então os esportes surgiram um pouco como uma coisa um pouco análoga também lá no início, assim, depois, óbvio, fui me aprofundar muito mais em esportes, mas tinha um pouco dessa minha Legal. vivência nisso também, assim, jogando competição disso, jogando torneio, convivendo com a galera super competitiva disso. Mas jogamos Overwatch, jogamos Valorant. joga Magic, né? Postou foto esses dias no Instagram jogando Magic. É pior, eu jogo Pokémon TCG. Pokémon. Não, e a gente tipo assim, na época, meio inspirado por conta disso, eu e o Luigi, né, que faz o Wiki, a gente comprou tal, pra aprender como jogava. E foi muito bom pra gente, né, aflorar esse lado competitivo também. Até nisso botei os moleques. Pessoal, a gente tá chegando no final aqui. Infelizmente, queria ficar conversando muito mais com eles. A gente tinha muita coisa pra falar. Eu não li nada da pauta aqui, tá, gente? Pessoal da Padrim, desculpa, nem li a pauta, tá? Fui tocando, obrigado. Pra gente encerrar, pô, eu quero que vocês me falem de projetos futuros, o que pode falar, eu sei que tem coisa que não pode falar. Projetos futuros e onde as pessoas empreendedoras que estão aqui escutando ou assistindo o podcast da Gramado Summit, Pode Dar Lê, encontram vocês.
Olha, eu acho que todo mundo primeiramente tem que assistir Dragon. Acho que vocês vão se identificar muito com a Ana Paula, porque ela é essa empreendedora que eu acho que vocês vão rir muito, se divertir ali num momento depois de tensão, pós-trabalho, pós-pitchings, né, essas coisas. Perfeito. Vocês vão assistir, vocês vão se identificar muito com a Ana Paula. E odiar muito, mentira. Vão amar odiar o Dragon. Mas vocês vão adorar a série, é uma série pra família inteira, não tem idade, é pra todo mundo. Tem temas sobre relacionamento, família, trabalho, empreendimentos, jogos, é muito amplo, então todo mundo vai se identificar. Então, primeira dica é essa, assista Dragon na Globoplay. Tem uma parada legal, né, Nanda? Que conforme a gente vende a série. Pode ser uma série de esportes ou pode ser a série da empreendedora, que tem que sustentar a família. Exato. E é uma comédia. E é uma comédia. Gente, eu morri de rir, é maravilhoso. Não deixa de assistir. Então, primeiramente isso. Pode seguir a gente nas redes sociais, o meu é Nanda Marques, o Marques com 2 As. E aí eu tenho alguns projetos para lançar. Tem a segunda temporada de uma série chamada Colônia, que é sobre saúde mental, sobre o sistema de saúde mental do Brasil, que são histórias baseadas em fatos. Tem um filme que eu vou lançar agora que chama Net Lovers, que é sobre uma jogadora. Só que ela usa uma skin masculina, é super legal, é uma comédia romântica. Mas é de esportes. E aí eu fui pesquisar a fundo e fui ver as streamings. Virou jogadora. Virei jogadora. Então tem Night Lovers, Colônia, e vou gravar um filme que acho que hoje deve sair a notícia, então vou esperar sair a notícia pra vocês saberem, mais um filmaço. Fiquem de olho aí pra saber que filme é esse que ela tá falando. Ti. Ressaltando o chamado pra assistir Dragon, original Globoplay, tá lá na Globoplay, e a Dragon em Lit, né? Trocando o A por 4 e o O por 0. Muito importante. Então é a série Dragon, que temos muito orgulho de ter feito e gostamos bastante. Eu tô atualmente desenvolvendo projetos para 2 plataformas com contratos de confidencialidade, que eu não posso falar nada, mas são projetos que eu tô bem feliz de estar trabalhando e acho que em breve poderemos falar também. E vou lançar ainda, provavelmente em julho, um projeto em colaboração com o comediante Rafael Pimenta, um projeto que ele criou e eu participei dos roteiros junto com ele e dirigi, que é um game show de comédia bem inusitado, que a gente vai lançar no YouTube e redes sociais, que se chama Quem Quer Ser Cancelado. E é um game show que envolve improviso, envolve um humor cringe bem divertido. E espero que todo mundo assista e recomendo. E onde te encontram? Me encontram no Instagram, Thiago Cruz Rezende. Thiago sem H, Rezende com Z. Gente, é um roteirista genial, é o próximo Jorge Furtado aqui do Brasil. Caraca, subiu, hein? Subiu a régua. Bom, gente, Não vou entrar nessa. Sem falsa modéstia. Cara, vou reforçar primeiramente, assistam Dragon. É sensacional, assim. Eu sou realmente muito fã da série. Não foi só porque eu fiz, eu realmente gosto muito. Tenho certeza que vocês vão amar, vocês podem maratonar rapidinho. É uma série que em um dia você acaba com ela. Então, assim, cara, tá naquele final de semana, tá sem nada pra fazer, assiste a série que eu não tenho dúvida que vocês vão curtir bastante. Pra vocês me seguirem, me acompanharem, é só me seguir no Instagram, cauamartins.oficial. Bom, sigam lá. E de projetos futuros, eu acabei de gravar 2 filmes. Um chama Era Uma Vez Minha Primeira Vez, um filme adolescente com uma história muito legal. E um outro filme de comédia que chama Passaporte pra Polônia, uma história muito doida. E, bom, quando estiver saindo, falo lá no meu Instagram que eu tenho certeza que vocês vão adorar assistir também. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente na Gramado Summit. Curtam muito. O pessoal que está ouvindo ou assistindo o Pod da Gramado Summit. Essa foi a nossa invasão geek aqui no podcast. A gente vai passar a palavra de volta para a Lê, que vou deixar ela assumir de volta o espaço dela. Muito obrigado por terem nos assistido. Um beijo, eu sou o Rodrigo Solbach do Palco Geek e até a próxima. Pode dar ali. Vai, Gramado Summit.